Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar em uma postura confortável, que possamos alinhar a nossa mente e o nosso coração com a espiritualidade superior e assim possamos vibrar pelo nosso planeta. Que uma chuva de paz e de bênçãos caia em todos nós, nos abençoando, nos iluminando, e que possamos sempre e em todo lugar emanar paz para todos os nossos irmãos. Que possamos pensar na paz, projetá-la e dessa forma que ela chegue em todos os ambientes do nosso planeta, onde muitos se questionam, onde muitos, nesse momento, estão confusos, perdidos, sem saber o que vai acontecer do seu dia, se haverá uma manhã. Que Deus nos dê paz, consciência, que possa nos auxiliar a ajudar o próximo e assim vibrar por todos os nossos governantes, por todos aqueles que têm poder de decisão sobre o rumo do nosso país, do nosso planeta, da forma que nós conhecemos. E que possamos pedir sempre clareza, que eles possam decidir da melhor forma possível e que dessa forma auxiliem o máximo de pessoas possível. E que saibamos que nós pedimos sempre o nosso melhor, mesmo que não possamos entender nesse momento. Deus é um Pai bom, justo, soberano. Ele não quer ver o sofrimento dos seus filhos eternamente. É uma fase, vai passar. Que possamos sofrer com resignação, que possamos ter força, fé, e dessa forma possamos seguir batalhando todos os dias, buscando o nosso melhor sempre. E nesse clima de paz, de amor, de força, que possamos mandar boas vibrações para a nossa palestrante, Ciomara Oliveira, que hoje irá proferir uma doutrinária com o tema: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Seja muito bem-vinda, Ciomara, nossa querida COFA. Olá, Rose. Olá a todos que estão nos assistindo ou que nos assistirão depois. É uma alegria estarmos aqui para falarmos de um tema tão importante e necessário, embora muito conhecido, mas que sempre tem algo para a gente refletir em torno dele, né? Você falou aí no momento da oração a respeito de aceitarmos as dores, os sofrimentos com resignação. E essa resignação faz muito parte desse processo de semearmos e depois colhermos. Em realidade, nós, enquanto espíritas, sabemos desta dinâmica da vida, que tudo que aquilo que a gente semeia é tudo quanto nós teremos que colher depois. Para muitos de nós, conhecemos a lei de causa e efeito, de ação e reação, e a nossa reencarnação, as nossas existências, são todas elaboradas a partir desse processo de livre-arbítrio, essa liberdade que todos nós usufruímos para decidirmos, então, os nossos destinos. Ainda que não seja o melhor, ainda que não seja aquilo que Deus espera de nós, mas somos todos livres para semear, para frutificar ali tudo aquilo que tem no nosso coração. Eu trabalho em uma escola e eu escuto muito as pessoas falarem, os alunos falarem, mas eu sou livre, dona Silmara, eu posso fazer aquilo que eu quiser.
E, de fato, nós somos livres. Está lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, falando a respeito desta liberdade, a lei de liberdade. Tudo quanto nós podemos realizar em decorrência desta lei, do nosso livre-arbítrio. Mas a questão é, nem tudo que nos é lícito, né, como nos disse Paulo, nos convém de fato, nos purifica, nos edifica e nos eleva. Então, eu posso dizer para as pessoas, olha, eu sou livre, eu faço aquilo que eu quiser, mas tenho que ter em mente, tenho que ter consciência que tudo aquilo quanto eu fizer, será tudo aquilo quanto eu hei de colher. Seja no momento agora, imediatamente, daqui a 1, daqui a 10, daqui a 20 anos, ou numa encarnação futura, como nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele vem mencionar a respeito da justiça das aflições, das causas atuais e anteriores das aflições. Tudo o que está escrito lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo retrata esse processo de colheita. A gente semeou, mas nós, então, somos obrigados a colher, sejam frutos bons, sejam frutos ruins. E não é que o Espiritismo tenha inventado tudo isso, não é que Kardec tenha dito, porque diretamente não está escrito nas obras lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Quando nós vamos lendo ali o Livro dos Espíritos, o Evangelho, nós vamos chegando a essa conclusão, porque eles colocam, né, que toda a nossa ação vai gerar uma reação. Tudo aquilo quanto a gente planta é tudo quanto a gente colhe. Mas, embora esse termo necessariamente não tenha sido utilizado, Jesus vem falar já dessa lei de causa e efeito, como também na lei de Moisés, na lei de Hammurabi, muito antes de Moisés, vem falando a respeito desta semeadura, ser livre, porém a colheita ser obrigatória, quando lá atrás Moisés fortalece a famosa lei, olho por olho, dente por dente, ou seja, aquilo que você faz é o que você colhe. Aquilo que você planta, inevitavelmente você vai colher. Então, se você, aqui, obviamente, usando como exemplo um termo figurado, arrancou o dente de alguém, alguém tem o direito de arrancar um dente seu. Tudo quanto você fez para alguém, você vai pagar dentro daquela proporção. Eu sempre costumo pensar e falar que a lei de ação e reação, ou de causa e efeito, ela vai gerar um efeito igual ou adverso em maiores ou menores proporções em relação àquilo que nós praticamos, em relação àquilo que nós fizemos. Mas Jesus ainda vem fortalecer essa lei. Ela existe, fortalecer a lei de que toda semeadura é livre e a colheita obrigatória. Moisés fortalece a lei olho por olho, dente por dente, que, como eu falei, é uma lei que ele traz, né, lá do rei Hammurabi, que antigamente tinha seu costume, se alguém, suponhamos, uma pessoa vai nas terras de outra pessoa e pega uma galinha. Então, aquela pessoa se sentia completamente violentada, ele ia lá e acabava com tudo daquela pessoa, né, e muitas vezes até o exterminando ou fazendo coisas piores ali com sua família e com todos que estavam naquele ambiente. Então, o rei Hammurabi, percebendo digamos assim, a falta de desproporção em relação a estas penas, que a pessoa foi lá, pegou somente isso, não tem necessidade de você ir lá e aniquilar tudo, acabar com a vila, colocar fogo em tudo e pegar tudo que ele tem. Pegue somente aquilo que ele retirou de você. Então, a partir daí foi criado, né, este código, olho por olho, dente por dente, que Moisés fortalece lá nas antigas escrituras. Que se alguém, né, olho por olho, dente por dente, costela por costela, dedo por dedo, digamos assim, então, se alguém pegou algo seu, devolva somente na mesma proporção daquilo que ele lhe pegou, daquilo que ele tomou. Esta lei que já era mais antiga, ou estas ações que eram mais antigas,
Então, foram amenizadas. Para alguns, a lei olho por olho e dente por dente, ou o Código Penal da época, digamos assim, era uma lei, era uma regra muito severa. Para outros, contudo, todavia, no entanto, era um ato de misericórdia. Porque aquele que infringiu, aquele que violentou, aquele que prejudicou, aquele que furtou algo de alguém, que fez algo para alguém, já não pagaria, por exemplo, com sua vida. Ele iria pagar na mesma proporção daquilo que ele fez. Então, se ele foi lá, arrancou uma unha, a sua punição também seria ter uma unha arrancada, equivalente àquilo que ele fez. Porém, como a gente sabe que nós ainda, no nosso projeto de evolução, não conseguimos mensurar a nossa raiva, o nosso ódio, essa lei que deveria ser usada em equivalência, em proporção, foi, obviamente, abusada por muitos. Ah, não, se fulano fez isso comigo, então eu tenho que ir lá e ele tem que pagar. E Jesus, observando tudo isso, observando que o mundo já havia se modificado, já havia progredido um pouco mais, traz então a lei do amor, para que assim as coisas pudessem se abrandar um pouco mais. Porém, ele não disse para as pessoas, vai lá e faz o que você quiser. Muito pelo contrário. Ele sempre deixava o alerta, como, por exemplo, na passagem da mulher adúltera, quando ela, diante daquelas pessoas que haviam deixado as pedras no chão, Jesus pergunta, mulher, cadê os que estavam aqui? Não te condenaram? Ela diz, Senhor, não me condenaram. E Jesus diz, eu tampouco te condenarei, mas vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Ou seja, aquela ação dela, do adultério, obviamente que o homem envolvido ali no caso do adultério também deveria pagar, porque era isso que estava lá na lei, não era só a mulher quem recebia a punição, o homem também. Porém, fala-se apenas ali da mulher, porque foi uma armadilha criada ali para pegar Jesus numa contradição, né? Então, quando Jesus fala para ela, eu tampouco te condeno, ele está dizendo, você errou, você errou. Tudo isso aqui que foi gerado, tudo isso aqui que aconteceu foi em decorrência do seu erro. Ou seja, você está recebendo aquilo que você semeou, aquilo que você plantou de volta. Numa ação até rápida, né? Porque ela cometeu ali o ato e, de repente, algum fariseu foi lá, pegou, levou, né? A levou ali para o meio das pessoas e queria que Jesus fizesse aquele julgamento. Porém, ele a alerta, porém vais e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Ele sabia que se ela continuasse naqueles equívocos, naqueles enganos, ela poderia, de fato, receber ali a pena do apedrejamento e não resistir, vir a sucumbir. Naquele momento, ela o encontrou e ele a salvou. Mas em outro momento, talvez Jesus já não estivesse mais lá, para que pudesse também ali auxiliá-la e salvar a sua vida. Mas é importante nós termos em mente que ele a orienta. Vai, não peca. Ou seja, não erra de novo, não continua fazendo besteira, para que você não responda de forma ainda mais grave, para que não aconteça algo muito pior do que tudo isso aqui que aconteceu com você. Também Jesus vai falar lá no Evangelho de Mateus, quando Pedro, diante daquela situação da prisão do Cristo, logo depois da traição de Judas, Jesus sobe para o monte para fazer as suas orações, junto com ele, com Tiago e com João. E então, quando os soldados chegam ali para prender Jesus, Pedro retira a sua espada e faz o quê? Corta a orelha do soldado. Então Jesus vai dizer para ele, Pedro, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada perecerão. Ou seja, tudo aquilo que você fizer de ruim, você vai colher. Se você fez isso daqui com esse soldado, você inevitavelmente vai colher. Colherá uma outra ação igual ou na mesma proporção, ou até pior. Então, embainha a tua espada. Segura a violência que você ainda tem
dentro de você, para que, em decorrência dessa tua violência, você não gere situações que vão te levar para um futuro lamentável e decadente. E muitas vezes nós, hoje, já não estamos mais empunhando as espadas de metal, as espadas que cortam, mas nós estamos empunhando as espadas da maledicência, as espadas da covardia, da violência gratuita, das mensagens perturbadoras e mentirosas. Nós estamos segurando a espada da falta do respeito, da falta de bom senso. Estamos segurando a espada do orgulho, da vaidade. Estamos aí, golpeando muitas pessoas através da nossa capacidade de falar da nossa língua, né? Nós estamos aí desferindo golpes nas pessoas, né, contra as pessoas, na vida das pessoas, e não nos damos conta de que se nós estamos levantando esta espada, se nós estamos ferindo com esta espada, nós também vamos padecer através dela. Porque é a lei de ação e reação, de causa e efeito, de plantio, semeadura e colheita. Inevitavelmente, esta minha ação, esta minha liberdade de fazer algo contra alguém vai gerar, então, algo que eu possa depois responder. E Jesus também vai dizer, no Evangelho de João, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vejamos que coisa extraordinária Jesus coloca lá no Evangelho de João. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todos os erros que nós cometemos, nos tornamos escravos desses erros. Nos tornamos escravos das nossas ações. Portanto, se são ações positivas, nós vamos colher algo positivo. Se são ações negativas, obviamente vamos colher ações negativas. E muitas vezes com juros e correção monetária. Numa proporção que, se nós tivéssemos pensado antes, não teríamos praticado, não teríamos feito. Mas dizemos, eu sou livre, nós somos livres, eu tenho os meus direitos, mas normalmente esquecemos de dizer que os meus direitos também requer a consciência de que eu tenho deveres. Não existe dever sem direito, nem direito sem deveres. Se eu tenho direito para responder, eu tenho o dever moral de respeitar se o outro quer ou não quer escutar. Se eu quero ouvir uma música alta, eu tenho que entender que nem sempre o outro gosta. Então, eu tenho que respeitar o direito do outro, porque o meu direito vai até onde inicia o direito do outro. Se o direito do outro é que ele não gosta de música alta, portanto, eu não vou colocar a música alta, o meu direito vai até ali. Mas, normalmente, geralmente, nós não respeitamos o direito do outro. Nós queremos ter os nossos direitos, mas não queremos atender, entender, nem respeitar o direito alheio. E vamos aí semeando muitas coisas, vamos distribuindo muitas coisas, vamos realizando e fazemos muitas coisas, que nem sempre essas coisas são as melhores, mas é a minha liberdade, é o meu livre-arbítrio. Ah, mas eu posso, Silmara, eu posso fazer. E muitos alunos me dizem, mas eu faço isso, eu sou livre, dona Silmara, eu faço o que eu quiser. Isso daí não dá em nada, não. A senhora fica aí se preocupando à toa, isso não dá em nada. Eu falo, meu filho, sempre vai dar em alguma coisa. A questão é quando esta alguma coisa começar a lhe atingir. Por enquanto está atingindo somente o teu próximo, somente as pessoas que você diz que não se incomoda, que não se importa. Mas quando isto começar a lhe atingir, vamos ver se este incômodo, vamos avaliar, vamos analisar se este incômodo, de fato, não vai doer em você. Se vai doer somente no outro, no teu irmão, no teu próximo, naquela pessoa a qual você conhece. E Jesus ainda continua no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 27, a cada um segundo as suas obras. A cada um
segundo as suas obras. Ou seja, se eu quero receber o reino dos céus, eu só receberei se as minhas obras tiverem sido boas. Se as minhas obras forem somente de destruição, de maledicência, do mal, do orgulho, da vaidade, da avareza, então, inevitavelmente, as minhas obras me levarão para um lugar correspondente às minhas ações. Porém, se elas forem boas, de amor, de caridade, de altruísmo, de benevolência, de renúncia, de perdão, este meu lugar também será um lugar correspondente àquelas ações. Um lugar bom, um lugar tranquilo. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, como também falou Jesus no Sermão da Montanha. Então, observemos, vejamos o quanto que Jesus veio nos alertar em relação a todo esse processo de termos de liberdade, mas nem sempre sabermos de lidar com esta liberdade, nem sempre sabermos como conduzir este livre-arbítrio. Nem sempre conseguimos entender que ter direito não significa desrespeitar o outro, não significa eu faço, pronto, acontece e não vai ter consequência. Porque ele estava ali o tempo inteiro nos chamando a atenção em relação ao nosso comportamento, em relação às nossas atitudes morais, em relação ao acúmulo das boas obras no nosso coração, dessa construção desse reino sagrado em nós, das moedas da boa vontade, da caridade e do amor que nós íamos ali pescando no decorrer da nossa existência. Jesus não estava incomodado se alguém tinha ou não tinha dinheiro. Jesus não estava incomodado, não, mas olha, está me faltando aqui não sei quantos reais, olha, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, eu não tenho isso, eu não tenho uma mansão, eu não estou comendo um peru assado hoje, eu não estou comendo uma salada que tem molhos especiais. Não. Ele apenas se preocupava na construção desse reino em nós, de escolhermos a melhor parte, como ele fala na conversa com Marta e com Maria. Quando ele, visitando elas e Lázaro, em Betânia, ele fala para Marta, quando vai cobrar, Senhor, pede que Maria venha me ajudar. Ela está aí somente te observando. E Jesus fala, Marta, Marta, estás tão afadigada com tantas coisas, porém, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. E nem sempre nós estamos escolhendo a melhor parte, mesmo tendo a liberdade de escolha. Mesmo podendo escolher melhor, nós preferimos continuar com esta falta de responsabilidade, com esse descompromisso com a nossa reforma moral, com a nossa reforma íntima. Vamos passando de ano após ano, nos comportando da mesma forma, esperando que algo de diferente aconteça na nossa vida, sendo que o nosso comportamento continua absolutamente da mesma forma. Comportamento igual, resultado igual. Ações iguais, resultados iguais. Não tem como ser diferente. Não tem como, eu fiz aqui a mesma coisa, mas o resultado eu quero que seja diferente. Eu não fui trabalhar, eu estou desempregado, mas eu quero ser rico. Então, não tem como ser. Eu só vou ter dinheiro se eu trabalhar. Se eu não trabalhar, eu vou continuar da mesma forma, ou até pior. Ou até pior. Por isso, nós precisamos começar a entender o que é que eu estou plantando, o que é que eu estou semeando, quais sementes eu tenho nas minhas mãos e no meu coração. Qual tipo de pensamento eu tenho dado para os outros? Eu tenho somente desejado o que não é bom, o que não presta, ou eu tenho projetado coisas boas, ainda que aquela pessoa não me desça, mas eu não preciso desejar o mal para ela. Eu não preciso odiá-la. Eu não preciso guardar mágoa, nem rancor dela. Eu posso perdoá-la,
mas não estar com ela. Porque o perdão não significa pegar a pessoa, colocar embaixo do braço e sair caminhando, como se nada tivesse acontecido. O perdão, pelo menos no meu entendimento, é quando nós conseguimos lembrar daquilo que o outro fez contra nós e aquilo não nos causa nenhuma dor. Pelo contrário, nós olhamos e pensamos, nossa, como aquela pessoa foi infeliz. Meu Deus, como ela foi infeliz de fazer isso ainda com as pessoas, de se sentir bem de tratar as pessoas assim. Eu não quero mais isso para mim, mas eu também não vou desejar mal nenhum. Ela merece ser feliz como eu mereço ser feliz. E nem sempre a felicidade caminha junta com outra pessoa. Muitas vezes nós precisamos entender que renunciar, que nos afastar temporariamente de alguém, é a melhor solução para a nossa saúde física, mental e emocional. Sabermos entender que aquela pessoa precisa seguir o seu caminho e nós precisamos seguir o nosso. E aqui, quando também a gente fala em questão de separação física, é também de separação mental e emocional. Porque muitas vezes a pessoa não está do nosso lado, mas nós nos tornamos cativas delas, ou as fazemos cativas na nossa consciência, nos nossos pensamentos, desejando coisas ruins, mentalizando que o outro tem que sofrer, que tem que pagar, que eu não vou perdoar. Quando nós não perdoamos, somos nós que nos tornamos cativos, porque o outro vai seguir a vida dele independente de nós. Muitas vezes ele nem lembra mais daquilo que ele fez, porque para ele é tão comum agir daquela forma que ele acha que não magoei não. Eu sou assim mesmo. Então, se a pessoa se ofender é porque ela é sensível demais. E nós estamos aqui, cativos, perdendo o nosso tempo somente semeando, plantando, emanando pensamentos negativos para o outro, criando em nós uma atmosfera doentia de desequilíbrio, de perturbação, atraindo para perto de nós espíritos inferiores que nos conduzem a um processo obsessivo, depressivo, de ansiedade. Sendo que nós poderíamos pensar diferente, agir diferente. Mas se eu colho, se eu planto somente coisa ruim, se eu penso somente coisas ruins, como que eu quero receber coisas boas? Como que eu quero que a minha mente, a minha energia seja uma energia positiva? Como que eu espero receber algo de diferente? Porque Jesus também disse, né, que não adianta não se colhe uvas dos espinheiros, não se planta espinhos esperando se colher uvas. Eu não tenho como chegar e dizer assim, olha, eu plantei aqui um monte de espinho e eu quero colher somente uvas, quero colher maçãs. Eu plantei aqui somente tempestade, mas eu quero desfrutar da bonança, eu quero desfrutar da serenidade. Não temos como fazer isso. Vejamos que Jesus ele foi muito claro. Jesus foi assim, extraordinariamente extraordinário nas suas colocações. Sem falar a palavra causa e efeito, ele nos trouxe tudo isso. Ação e reação, ele nos trouxe tudo isso. Ele veio nos mostrar, olha, é de tua responsabilidade. Tudo que você faz é responsabilidade tua. De mais ninguém. De mais ninguém. E nós estamos o tempo inteiro querendo terceirizar as nossas responsabilidades, terceirizar os nossos defeitos, os nossos erros. Ah, não, mas eu só fiz assim porque fulano me tirou do sério. Eu só agi dessa forma porque fulano me falou isso, porque se ele não tivesse feito, eu teria ficado na minha. Estamos o tempo inteiro tentando justificar o mal que ainda carregamos em nós. O mal que nós ainda carregamos em nós através da perturbação do outro. Se o outro ainda consegue nos tirar do eixo, é porque nós ainda não temos equilíbrio, serenidade o suficiente para passar por aquilo. E aí nós justificamos os nossos erros com o erro alheio. Ah, não, mas porque fulano fez? Porque... E Jesus ainda vai dizer para a gente
em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, se eu cometo uma ação ruim aqui, como será a minha próxima reencarnação? Como que será a minha estadia no plano espiritual após o nosso desencarne? O desencarne de alguém. A pessoa foi muito ruim aqui. Como que ela espera, depois do seu desencarne, se tornar um santo? Como que ela espera, numa reencarnação futura, receber somente coisas boas? Então, tudo que nós ligarmos aqui, que nós fizermos aqui, nos ligará nas ações ou reações no plano espiritual. Ou seja, vamos para uma colônia ou para um umbral. Vamos responder lá de alguma forma. E tudo que nós cometermos aqui, tudo que nós fizermos aqui, também vai gerar ações, colheita para uma próxima reencarnação, a depender daquilo que a gente fez. Mas se ao contrário aqui eu me desligo, né, das coisas ruins, eu pratico somente coisas boas, então inevitavelmente depois eu também vou colher lá do outro lado da vida coisas boas. Vou colher coisas boas, porque a minha ação aqui neutralizou ou reparou a ação ruim que um dia eu mesma pratiquei. Eu mesma pratiquei. E ele ainda vem trazer para nós: é possível, pelos seus frutos os conhecereis. Olha que coisa linda. E está, inclusive, isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Reconhece-se árvore pelos seus frutos. Não é? A gente aqui conhece bem esse capítulo lá do Evangelho, esse item do Evangelho. Reconhecereis, né, o cristão pelas suas obras. Então, vejamos aqui. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E eu sempre me pergunto, que tipo de árvore eu tenho sido? Que tipo de semente eu, enquanto semeadora, tenho lançado? Porque Jesus traz na parábola do semeador a parábola daquele homem que simplesmente saiu a semear. Ele não esperou colher, ele não esperou se alguém ia gostar, ele simplesmente fez aquilo que ele tinha que fazer. Mas e nós, enquanto semeadores da nossa existência, das nossas ações, o que nós estamos semeando? Será que se eu fosse colher hoje aquilo que eu semeei há 10 anos atrás, eu iria gostar? Eu iria me alimentar ou eu iria me prejudicar? Eu iria me sentir uma pessoa, iria me sentir bem ou eu iria me sentir mal com aquilo que eu semeei, se eu fosse comer as sementes da minha semeadura? Como que eu ficaria? Como que seria? Nós precisamos começar a pensar nisso. Daqui para frente, se eu for comer do fruto que eu estou semeando, vai me salvar ou me envenenar? Vai me ajudar ou vai me prejudicar? Vai saciar minha fome ou vai me levar para um hospital? A minha ação hoje está proporcionando algo que eu gostaria de receber? Eu gostaria que alguém pensasse de mim aquilo que eu penso dos outros? Eu gostaria de receber do outro aquilo que eu estou ofertando, enquanto pensamentos, ações, palavras. Eu iria gostar de receber ou não? Não, Silmara. O que eu estou falando hoje eu não gostaria que ninguém me desse amanhã. Então, eu preciso modificar a minha atitude, modificar os meus pensamentos, modificar a minha forma de agir. Primeiro, modificando aquilo que eu penso. Segundo, modificando aquilo que eu falo. Terceiro, modificando aquilo que eu faço, como eu ajo ou como eu reajo diante das situações. É muito bonito nós ouvirmos falar, o semeador saiu a semear. Essa parábola de Jesus é linda.
de uma profundidade extraordinária. Porque tem momentos da vida que nós somos os semeadores. Outro momento somos a semente. Em determinado momento somos o solo. E em outros somos os bons frutos ou a semente que simplesmente não soube fornecer aquilo que ela carregava de potencialidade dentro dela. Onde nós estamos semeando ou o que nós estamos semeando? Como nós estamos nos comportando? O que nós estamos fazendo? E assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos começando a ter consciência deste processo evolutivo, nós vamos tendo consciência daquilo que nós podemos fazer, tudo quanto nós podemos realizar. Começando hoje esse processo de transformação moral, começando hoje a deixar este homem velho para trás, para que o homem novo cresça e nasça em nós, como fala Paulo na sua carta a Efésios. Então, precisamos pensar em tudo isso com clareza, com honestidade, não nos tratando como se fôssemos crianças birrentas e mimadas, mas sendo sinceros, honestos conosco mesmo. Se eu fizesse isso com alguém, ou se esta pessoa fizesse isso comigo, eu iria gostar? Isso me doeria até que ponto? Eu iria comer, de fato, o fruto que eu estou ofertando para os outros? E assim, tudo isso vai fazendo com que, diante desta lucidez espiritual, desta lucidez emocional, sentimental, nós consigamos, dia após dia, melhorarmos a nós mesmos. Trabalhando neste processo da reforma íntima, que não é fácil, bem é verdade, mas tendo esta consciência de que eu sou responsável por todas as minhas ações, que eu sou responsável por aquilo que eu semeio no solo da minha existência e na existência das pessoas que estão à minha volta, eu então consiga entender que é melhor semear o amor, a paz, a concórdia, a benevolência. Porque se eu quero ter o prazer de deitar ou de sentar-me à sombra e beber de água fresca, é isso que eu preciso inevitavelmente semear. Porque se do contrário, eu simplesmente distribuir dardos de fogo, né, ou dardos venenosos para as pessoas, é aquilo também que eu, infelizmente, futuramente hei de colher. Porque, como diz o tema da noite, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Para mim, para nós, para todos que estão aqui nos acompanhando. Que Jesus nos abençoe, tenhamos todos uma semana de muita paz. E queremos agradecer por essa reflexão tão profunda, tão maravilhosa, né? E muitas vezes não é nos pedido muito, né? Mas observar, estarmos atentos. Deu muito trabalho para a gente estar aqui nessa existência com todas as pessoas ao nosso redor. Então, que possamos fazer valer a pena, que possamos, né, ser instrumentos e deixar um pouquinho um mundo melhor, nem que seja o mínimo, né? Mas bagunçar mais, não precisa. Já está, já tem bastante. Então, que possamos realmente, né, auxiliar, ajudar uns aos outros. Às vezes é só ouvir, às vezes é tão pouco, mas às vezes está meio surdo, né? Quer levar a nossa vidinha ali daquele jeito. Então, é por isso que Jesus fala, quem tem ouvidos de ouvir, exatamente, ouça, né? Então, que possamos estar ali realmente ativos, presentes, que depois, se a gente não conseguir, vai ser cobrado. E aí? Você foi lá, você fez o quê? Ah, fiquei curtindo. Oh, que pena. Então, vai plantar de novo. A questão é que nem sempre a gente colhe exatamente como a gente plantou. Às vezes, os juros e a correção monetária é o que nos acaba. Porque nós somos exímios cobradores quando se diz respeito ao outro, mas somos extremamente benevolentes quando se diz respeito às nossas falhas.
Mas como Deus é sempre, né, um pai justo, amoroso e bom, ele não vai passar a mão na minha cabeça em detrimento do outro e vice-versa, né? Então a Exatamente. gente tem que ter este Com certeza. pensamento de que, olha, eu dei isso, talvez eu receba um pouquinho pior do que aquilo que eu dei. Talvez também não, talvez o outro nos perdoe, mas a ação equivocada foi criada, foi gerada. Ela criou-se ali. O outro pode me perdoar, porque ele vai seguir, isso vai ser bom para ele. Mas eu que cometi, eu preciso reparar. Eu preciso Exatamente. reparar. Lá no livro Céu e Inferno tem falando, né, a respeito, no Código Penal da Vida Futura, que existe, quando nós estamos nesse processo de crescimento, a falta, né, o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, independente se o outro perdoou, ele segue o caminho dele, mais leve, mais tranquilo. Mas o que eu cometi, inevitavelmente eu vou precisar reparar de alguma forma. Exatamente. E a gente sempre gosta, né, de falar, ai, por que eu, por que eu? E nunca nos perguntamos, né, por que não? Eu, Não é? Porque nada pode acontecer com o alecrim dourado. pois é. A dor é só Possamos na porta alheia, né? exatamente pedir força, pedir resignação e continuar a nossa luta todos os dias. Isso aí. Novamente, muito obrigada, Silmara. Muito obrigada a todos que estão aqui nos escutando. Não esqueçam de curtir essa página, compartilhar essa palestra para que alcance cada vez mais lares que precisam ouvir essas palavras. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.